Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 29 de abril de 2020, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 23º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Homens Conhecedores da Época. O texto-chave vai estar em 1 Crônicas, capítulo 12, no versículo 30. Antes de eu ler o texto que está o versículo-chave desse tema, que gerou esse tema, eu vou estar lendo outros textos, como Mateus, começar por Mateus, capítulo 24, no versículo 3 até o 16, outros textos, tá bom, irmãs? Que estão todos aí, que eu deixo tudo escrito aí, né? Bom, ontem nós falamos sobre construir um quarto para o profético na nossa casa, na nossa vida. Ontem nós falamos de uma experiência de uma mulher que se abriu para o profético, se abriu para algo mais, se abriu para algo além da religião, né? Ela já celebrava as festas, ela já conhecia o Senhor, mas ela se abriu para algo mais. Ela percebeu que na vida do profeta Eliseu existia algo mais e ela desejou e ela recebeu muito além do que ela pediu ou pensou, né? Talvez ela só queria passar um tempo com o profeta e conversar. Talvez ela era curiosa, né? Assim como eu, que se eu pegar um profeta desse, aí eu não deixo ele ir, porque eu vou querer saber tantas coisas. Talvez ela desejou isso, né? Quando ele passar por aqui, ele hospeda aqui em casa, a gente conversa bastante. Mas Deus deu a ela muito mais, porque quando você honra o profético, Deus faz infinitamente mais do que você pede na sua vida. Você tem experiências sobrenaturais. Só que não tem como falar do profético, não tem como falar desse caminho, que é um caminho de toda a palavra ela é toda profética, né? Não tem como falar desse caminho sem falar de engano. E eu preciso falar disso. Eu preciso falar dessa palavra para que a gente vigie. Há alguns anos, essa palavra que eu vou ler agora, tem um texto aqui, está falando muito forte no meu coração. Então vamos lá. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo-nos: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulado, vos matarão, odiarão, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantarão-se muito falsos profetas e enganarão a muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De quase todos, o amor de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para este testemunho e todas as nações, então virá o fim. Versículo 15 fala, quando, pois, ouvides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Vou ler só até aqui. Existe uma outra versão que fala que, se possível, né, enganará até os eleitos. E essa é a palavra que queima no meu coração há uns 2 anos. De vez em quando vem isso no meu coração. Vigilância, porque, se possível, enganaria até os eleitos. Não tem como falar de uma visão profética sem falar desse engano. E essa época, irmãs, nós estamos vivendo, é o que nós precisamos entender. Nós estamos vivendo uma época de muita coisa, tanto na política, quanto na saúde, quanto no espiritual, e a gente precisa entender isso. Então, Jesus disse aqui, ele estava ali no Monte das Oliveiras, a foto que eu vou deixar hoje é esse Monte das Oliveiras, né? É um lugar alto que você vê todo Jerusalém,
né? Você vê o cemitério judeu embaixo, você vê aquela cúpula lá longe. É um dos lugares mais famosos de Jerusalém e é sensacional. Quando você pisa ali foi o primeiro lugar que a gente foi e ali é onde nosso Senhor Jesus vai voltar, no Monte das Oliveiras. Aqui é interessante que os discípulos falaram com Jesus em particular. Tem coisas, irmãs, que que Jesus falava para a multidão. Tem coisa que Jesus falava para os seus discípulos. Você está em que lugar? Você ouve a multidão, né? Ou você ouve o próprio mestre? Você tem uma intimidade com ele, dele falar coisas particular com você. É isso que nós precisamos. Aqui está falando que os falsos profetas vão levantar muitos falsos profetas, mas aquele que perseverar até o fim. Lembra aqui de um detalhe que eu li, que como falou o profeta Daniel, depois eu vou falar de Daniel, e está falando fuja para os montes, fuja para lugares altos. Nós precisamos entender que nós temos um esconderijo nos lugares altos na presença do Senhor, tá bom? Deixa eu ler outras coisas aqui, porque eu preciso ler bastante coisa hoje. E vamos lá, porque nós temos que receber uma porção do Senhor para nos fortalecer, para abrir os nossos olhos, para que a gente comece a crescer e viver como filhos maduros na fé, porque infelizmente, no meio de tudo que nós estamos vivendo, o que a gente vê é um bando de pessoas que ainda não amadureceram, que corre para lá, corre para cá, com o coração desesperado, que não entende o que está acontecendo, que não sabe o que fazer. Mas vamos ver se nós encontramos pelo menos uma luz aqui, um fio da meada, para que a gente coloque a nossa vida no trilho hoje, tá bom? No trilho, né, irmãs? No trilho não, porque senão nós vamos no trio elétrico, né? Misericórdia. Vamos lá. 1 João, capítulo 2. No 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, fala assim: Filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãs, nós vamos ver tantas coisas, e essas coisas que a gente vê, qual que é o objetivo dessas coisas erradas que a gente vai ver, dessas falsas profecias, desse monte de coisa que roda para lá, roda para cá, tantos vídeos que não leva ninguém a nada, tanta profetada, e às vezes é até profecias verdadeiras, mas que a gente não está firmado no Senhor, então para a gente não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque a gente não sabe discernir os tempos, a gente não sabe o que fazer, então o que você vai fazer com uma profecia se ela for verdadeira? Né? Se ela for falsa, ela vai te deixar um pouco mais desesperada, vai sugar suas forças, suas energias, sua fé, sua esperança. E se ela for verdadeira? O que você vai fazer se você não sabe discernir os tempos? Se você também não está firmado na palavra? Se você não tem uma vida firme? Se você não tem convicção da sua salvação? Se você está cheio de medo? Se você está cheio de caraminhola na cabeça? Se você não dorme? Se você está com a saúde frágil? O que uma profecia verdadeira vai trazer para você? Uma profecia verdadeira em relação aos tempos? Se a gente não tem nem entendimento do que é os tempos. Então, nós precisamos hoje entender isso aqui. Essas palavras que eu estou lendo está dizendo que muitos vão ser enganados. Chegou o tempo, irmã, chegou o tempo. Já tem vindo pouco a pouco. Quantos escândalos nós temos visto? Quantos escândalos do meio dos nossos? E aqui está falando, vão surgir muitos anticristo. Não vai ser só o anticristo grande que virá. Antes disso, vem muitos, né, que saíram da onde? Anticristo é o quê? É um falso profeta, né? Ele quer o lugar de Cristo. E a palavra diz que ele vai enganar muitos. Então, vamos ler agora Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos engane. Ninguém venha a enredar com vãs filosofia, vã sutileza, conforme
a tradição do homem, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, irmãs, mais uma vez, cuidado. Olha, nós estamos vivendo um tempo tão crítico, sabe? Que é como eu falei das 10 virgens. Se nós não tivermos azeite, tá? Se nós não tivermos azeite, não sei como vai ser. E é hora de você comprar azeite. É hora, irmã, de você viver o que Deus tem para você. É hora de você se firmar na palavra. A Bíblia diz que Ele está fazendo separação entre o que é justo e o que não é justo. Então, nós precisamos nos firmar. Então, você já entendeu aqui a base, que vai ter muitos enganos. Mas eu quero falar desses homens conhecedores da época. E os filhos de Jacó, né, quando Jacó fala aqui, vamos lá para Gênesis capítulo 49, no versículo 1 fala assim: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó teria uma palavra profética, uma visão a ser seguida para os filhos dele. E ele chamou os 12 ali, as 12 tribos, e eis que chegou aqui no capítulo 14 e 15, fala assim: Isacar é uma tribo, né, um filho. Isacar é um jumento de forte ossos, de repouso entre os rebanhos da ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, sujeitou-se ao trabalho, serviu. Então aqui está falando da tribo de Isacar, que o filho dele era um filho tranquilo, que soube o que quer descansar, que entendeu que a terra é deliciosa, né? Ele até erra um pouco aqui de baixar a guarda demais. Quando a gente é muito descansado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas essa é uma característica especial. E devido a essa característica, essa tribo de Isacar recebeu algo especial que nós vamos ler aqui em 1 Crônicas. Antes eu quero ler de novo. Isacar é um jumento de forte ossos. Então é forte, de repouso entre os rebanhos das ovelhas, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Então, devido a isso, essa tribo de Isacar, o que aconteceu com eles? O que eles receberam? Que porção eles tinham, né? Então, vamos aqui agora no 1 Crônicas, capítulo 12. Em 1 Crônicas, capítulo 12, Davi foi coroado rei e as outras, as tribos resolvem levantar o reinado de Davi, ungir ele rei ali, aliás, ungir não, que ele já era ungido, né? Consagrar, vamos lá, toma posse do teu reino, reina sobre nós. Então vamos, 1 Crônica, capítulo 12, versículo 30. Então as tribos vieram para falar com Davi. Olha o que aconteceu aqui. 32, versículo 30, não, peraí, capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, vieram 200 chefes e todos os seus irmãos sobre a sua ordem. Aqui está falando de outras tribos, irmãs, mas eu estou lendo essa, né? Por exemplo, os filhos de Judá traziam escudo, lança, no versículo 24. Está falando dos filhos de Israel ali, o que eles vieram fazer, né? Zadok tinha homens valentes, mas a tribo de Isacar, ela veio para honrar Davi, para trabalhar com Davi, porque eles eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E agora eu entro no devocional. Essa foi a frase, da onde eu tirei essa frase. Homens conhecedores da época. São os filhos da tribo de Isacar. São os filhos de Isacar. E por que nós temos que ser conhecedores da época? Por que tem que existir homens conhecedores da época? Para saber a Israel o que devia fazer. E hoje, irmãs, está carente desse tipo de homem. Tudo que eu venho falando esses dias e vem nos motivando, e vem nos ativando, e vem puxando a gente para mais profundo, e conserta pequenas coisas, para certas arestas,
para que você seja homem maduro, para que nós sejamos, né, irmã, começar por mim, que eu seja uma mulher madura, com discernimento, com equilíbrio, para me saber o que tem que ser feito. Agora nós estamos vivendo num pandeiro, né? Não é nem pandemia, é um pandeiro, uma bagunça, as nações estão um caos, as igrejas não sabem o que fazer, né? E aí a gente se esconde atrás da oração. Depois eu vou falar sobre isso, é um tema difícil, irmã, mas é necessário falar. A gente se esconde atrás da oração. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar mesmo. Mas vamos orar para mudar a nossa vida. Para que a gente seja homens conhecedores da época. Se a gente não está conseguindo discernir nem o que época nós temos que fazer na nossa vida. Aí tantos cristãos, irmãos, tantos cristãos correndo para lá, correndo para cá, assistindo vídeo disso, assistindo vídeo daquilo, assistindo coisa que não vai te edificar em nada. Você viu o que falou? Você viu aquela profecia? E passa vídeos que às vezes não é verdadeiro, passa coisa que já foi lá de 1900 trololó. Meu Deus, irmãs, eu tenho vontade de sentar e chorar. Aliás, de vez em quando eu faço isso, tá? Eu sento e choro. Porque está lamentável. A quando, meu Deus do céu, quando é que nós vamos entender que nós temos um chamado sério, que nós precisamos tomar rédea das nossas vidas? Irmã, você só vai poder fazer alguma coisa para alguém, você só vai poder fazer alguma coisa para a nação quando a gente fizer por nós. Então, viver para lá e para cá, como Jesus disse, tenham cuidado, muitos vão surgir no meu nome. Mas para o final, né, a palavra fala que muitos vão dizer, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, vai sair gente correndo para tudo quanto é lado. O que tem de gente desesperado nesses últimos dias, o que tem gente com o coração palpitando, o que tem gente com insônia, o que tem... Por quê, irmãs? Porque nós não edificamos a nossa vida enquanto era tempo. Ainda há tempo. Tudo essas coisas, irmãs, essa correria de corre para lá, corre para cá, ouve isso, ouve aquilo, só vai sugar suas forças. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ouvir. Eu ouço, irmãs, eu ouço. Eu sou uma pessoa de muita fé e muita coisa, mas eu também sou muito racional em muita coisa. Não é qualquer coisa que faz a minha cabeça. Não é qualquer coisa que eu acredito. Não é qualquer pessoa que vem falando qualquer coisa. Primeiro eu tenho que estar firmada no Senhor. Primeiro eu tenho que saber o que o meu Senhor falou comigo. Não vou por qualquer coisa. Não vou por qualquer profeta. Ainda mais hoje em dia, depois que eu entendi que um profeta tem que estar muito alinhado. Existe o dom da profecia e existe o profeta. São coisas bem diferentes, tá? Balaão era profeta, né? Tinha o dom da profecia. Se vendeu, foi usado como quis, profetizou, ensinou ali como é que destruía Israel. Então existe o dom da profecia, mas existe o profeta. O profeta é amigo de Deus, o profeta está alinhado, o profeta caminha naquilo que Deus quer, o profeta fala a verdade, o profeta vê além. O dom da profecia manifesta uma hora ou outra, e às vezes, às vezes os que são usados no dom da profecia estão completamente desalinhados. Não está segurando nem o eixo da vida dele. E aí você sabe o que por muitos anos a gente como igreja fez? Ah, não, mas esse profeta está desalinhado porque profeta sofre demais, é muita retaliação. Não é só retaliação, é falta de direção mesmo, falta de disciplina, né? É falta de obedecer mais. Então, irmãs, nós precisamos entender e querer caminhar no que Deus tem para nós. Essa palavra não é fácil para me liberar, porque tem um texto que Jó fala, né? Falei daquilo que não compreendia. Eu não gosto de falar de assuntos que eu não tenho ainda toda a direção, mas o que Deus quer nos falar hoje é vigilância.
Nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar atentos. Deus está nos chamando para ser filhos maduros. Até quando nós vamos ser esses filhos tão criança, tão menino, que estamos vivendo uma geração de cego guiando cego, e a gente vai para o matadouro. Porque Jesus está voltando, não é porque é os últimos dias, porque não sei o quê. Ok, mas e daí? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Além de propagar um monte de coisa que não gera nada. O que nós estamos fazendo, irmã? Todos os dias quando a gente acorda, o que a gente está fazendo? Sabe por quê? Porque nós temos que entender que tudo vai se cumprir. Mas nada disso, se é o tempo do fim, se Jesus está voltando, se o que nós estamos vivendo é juízo, nada disso vai tirar a sua responsabilidade do dia do juízo. No dia do juízo, Deus vai falar com cada um de nós. E aí, o que nós vamos apresentar para Deus? Não, eu fiquei correndo, Jesus, de um lado para o outro, assistindo vídeos besta, assistindo profetada, desesperado com a política, morrendo de medo da pandemia. E Deus vai falar assim, e daí? O que você fez? Você encheu os seus celeiros? Você limpou o seu vaso? Não, eu estava ocupada, Jesus. Achei que eu estava cuidando do reino enquanto eu estava com essa agitação toda e conversando sobre tudo isso e acompanhando a multidão e seguindo aquelas profetadas todas. Eu achei que eu estava acompanhando o rei. O tempo do fim, irmãs, ele não isenta a gente da nossa responsabilidade pessoal. Então, de repente, Deus vai dizer para você, olha, nesse tempo que eu permiti você viver, era para você ter edificado sua família. Era para você ter ajudado ali seu filho, seu marido, você mesmo. Aí vai chegar tantos lá, salvo como pelo fogo. Salvo como pelo fogo. Só conseguiu a salvação, não conseguiu aquilo que Deus queria, não foi parceiro de Deus, não ouviu a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, irmãs. Vamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero falar aqui rapidinho um pouquinho mais dos homens de Isacar. E depois eu vou entrar em Daniel para a gente fechar. Os homens de Isacar, eles ajudaram Débora também. Quando Débora venceu a batalha ali, né? Ajudou o general de guerra e venceu a batalha. Então, no versículo 13, fala assim... Juízes 5:15. Juízes 5:15 fala assim, também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada do vale. Então, eles foram ajudar Débora. Para que eu estou falando disso? Porque eram homens conhecedores da época. Então, eles lutaram do lado de Débora, entenderam o tempo ali daquela época, lutaram ao lado de Davi, esteve ao lado de Davi para poder estar ali apoiando o reino de Davi e trazendo sobre Davi direção. Eles eram, aqui também em 1 Crônicas, capítulo 12, fala aqui no finalzinho, que todos os homens de guerra, 38 até o 40, fala assim, todos os homens de guerra, posto em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvido a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito em fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. Também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxe pão sobre o jumento, sobre o camelo, sobre o mulo, sobre o boi, provisão de farinha, pasta, figo, cachos de uva, vinho, azeite, gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Aqui está falando que a tribo de Isacar, falando de novo, a tribo de Isacar trouxe provisão, tudo que era bom. Então, quem eram esses homens? Eles sabiam, eles conheciam a época. Você precisa conhecer a época. Você precisa saber o que fazer, porque eles não só conheciam, versículo 32, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E os irmãos deles estavam unidos. Nós precisamos estar unidos. Está todo mundo crendo, cada um crendo num negócio.
Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus, do nosso bom pastor. Então, o povo de Isacar, eles estavam preparados para a guerra. Eles estavam preparados para celebrar. Nós estamos vendo aqui que ele celebrou com Davi a vitória. Eles eram preparados a discernir os tempos e a agir de acordo com o tempo. Então, nós precisamos nos preparar. Irmãs, ainda há tempo. Ainda há tempo da gente enfiar a cara na palavra, colocar a nossa vida e dizer, Pai, muda a minha história, muda a minha vida. Ainda há tempo, mesmo no meio dessa loucura toda. E olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não está vivendo ainda nada. A gente não está vivendo nada. É forte, mas a gente não está vivendo nada ainda. Deus tem sido misericordioso com a gente. Nada tem nos faltado no meio de tudo isso. A palavra de Deus diz aqui em Mateus que nós íamos ser perseguidos. Muitos iam ser perseguidos. Qual é a perseguição, irmão? Você pode orar, você pode fazer tudo. Qual é a perseguição? E a gente desesperado. Você imagina se vier um tempo de maior luta. Como que vai ser, irmãs? Olha, ontem eu vi na notícia que uma médica aqui em Nova York, ela suicidou. Ela estava cuidando dos pacientes, né, com coronavírus. E ela teve um momento de ir para casa e ela suicidou. Nós vamos ver muita coisa, irmãs, que vai mexer com a gente. E a gente precisa estar firmado no Senhor. As nossas emoções precisam estar firmadas no Senhor. Não perca seu sono. Não perca o seu tempo com conversas fiadas que está roubando a sua energia. Não perca seu tempo assistindo milhões de vídeos que você não sabe nem de onde saiu. Ouça a palavra. Mas, irmã, como é que eu vou ficar sem saber? O Espírito Santo te revela, querida. Ele te revela. Aquilo que for verdadeiro vai chegar até você. Você não precisa correr para buscar, não. Sabe uma coisa? Eu tive um sonho, ano passado eu falei sobre isso, na caminhada de oração 5. E hoje eu entendo que era para esse tempo. Vocês vão lembrar, aqueles que estão comigo mais tempo. Eu sonhei que caía uma grande estátua, estava para cair, ela já estava tombando, ela ia cair sobre a cidade. Ela é muito grande, quando ela caísse, ela ia destruir a cidade. Todo mundo começou a correr. E quando eu saí para fora da cidade, um povo corria para lá, corria para cá, a gente não sabia para onde ir. Eu parei. No sonho eu estava com a minha família, eu parei e eu disse, para onde nós vamos? Senhor, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E eu ouvia no meu coração, segue as minhas ovelhas. E quando eu olhei para frente, né? Tinha várias ruas para lá, para cá, para frente, para trás, para o lado. Eu vi que vinha descendo um pastor com umas ovelhas. E o pastor entrou numa ruazinha assim. E eu fui atrás. Quando eu entrei nesse lugar atrás, eu vi que era um lugar super tranquilo, com os pastores, com as suas ovelhas, quietinho lá. Então, essa frase nunca saiu do meu coração. Segue as minhas ovelhas, ouve a minha voz. Aí eu fui para o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e tal. E aí eu estou entendendo que tem a ver com esse tempo. E, irmãs, o povo está tão louco, que eu tenho visto homens conceituados, homens bacana, homens que eu já dei atenção, falando asneira, desesperado, sabe? E uma ladainha na cabeça do povo. Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de nós, irmãs. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ler Daniel capítulo 12 para encerrar, para a gente entender isso aqui. Daniel capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 9 ao versículo 9 até... Vamos lendo aqui. Bom, Daniel, irmãs, se você quer entender como o comportamento de um homem em todos os tempos, eu não sei se Daniel era descendente de Isacar, não tenho certeza, isso aqui é uma bobeirinha minha que eu tô falando aqui. Não sei se Daniel era da tribo de Isacar, mas pensa num homem que conhecia de época e de tempo. Pensa num homem com entendimento, um homem com sabedoria, com revelação, com discernimento, com fé, que sabia fechar sua boca, que sabia a hora de abrir, que cuidava de sua alimentação, que cuidava do seu trabalho, que foi promovido várias vezes, que passou por 4 reinados diferentes e continuou sendo o mesmo. Pensa num servo
exemplar Daniel. Quando você puder, leia Daniel. E ele tem umas visões do final de tudo, que casa com o Apocalipse, né? Muitas das visões dele aqui dos últimos tempos. E olha o que acontece. Numa dessas visões, que eu não vou ler tudo, no versículo 9 fala assim: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, aí ele fala de uns dias aqui, mas no final, olha o que fala para ele, o anjo fala para ele: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantará para receber a sua herança. Então, depois que Deus dá uma visão do tempo do fim, o que vai acontecer, né? Fala aqui da luta aqui de Miguel com o grande príncipe, que é quando Miguel lutar contra o dragão, lá de Apocalipse, no final. Deus fala com Daniel: vai, Daniel. Essas palavras é para o tempo do fim. O que vai acontecer nesse tempo do fim, irmãs? O que está acontecendo nesses dias? A Bíblia diz que esse é o princípio das dores. Quando você começar a ouvir essas coisas, não se atemorize. Aí não é o que a gente obedece. A gente está tudo louco, com medo, né? Cortando os pulsos, achando que está tudo acabando. Onde está a nossa fé? Agora é a hora da gente provar a nossa fé. E Deus diz para Daniel aqui: muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Quem está sendo provado, quem está sendo embranquecido, vai sair mais fortalecido de tudo isso. Mas também vai provar aqueles que são falsos, aqueles que não estavam firmes. Vai mostrar o quanto nós precisamos de Deus. E vai dar uma chance ainda, irmãs. Enquanto houver fôlego de vida, você tem chance. Chance de fazer de novo. Chance de falar: epa, deixa eu dar uma mudada aqui em algumas coisas. E aí fala: os perversos vai proceder perversamente. Nenhum deles vai entender. Então os perversos não estão entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Mas os sábios entenderão. Por isso que eu bato tanto na sabedoria, discernimento, conhecimento, palavra. Porque sem isso não tem jeito. Não tem jeito. Agora, no finalzinho, Deus fala para Daniel e Deus fala para nós: tu, pois, segue o teu caminho até o fim. Há algo para você fazer até o fim. Então, irmã, não adianta você ficar sonhando com arrebatamento, sonhando que o mundo está acabando, sonhando que um governo vai resolver as coisas. Segue o seu caminho. Acredita que Deus está no controle de todas as coisas. E eu não estou dizendo que nós não temos que fazer nada. Eu estou dizendo que se nós não estamos fazendo nem na nossa vida, nós vamos ter poder para fazer aonde? Para falar o quê? Se a gente chegar diante de Deus com uma oração desesperada, sem entender os tempos, sem entender as coisas, o que nós vamos orar, irmã? Nós não sabemos nem o que orar, porque a gente não entende o tempo, a gente não entende o que Deus está fazendo. Nós vamos orar para o quê? Por quê? Para quem? Se a gente não tem discernimento do que Deus está movendo. E uma das coisas da tribo de Zacar, que eram homens descansados. Leu a profecia sobre ele, que o pai dele falou para ele: vocês são descansados. Vocês entenderam que a terra é deliciosa. Que terra? A terra do Senhor, a terra que mana leite e mel, a palavra do Senhor, a vida com Deus. E a gente só vira homens conhecedores da época, aqueles que descansam no Senhor. Então, no meio da tribulação do meu sonho, segue as ovelhas que estão tranquilinha com o seu pastor. Então, irmãs, é uma palavra difícil. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem do que Deus quer, da gente falar: olha, eu vou virar um filho maduro. Deixa eu ficar do lado do meu pai, porque ficar do lado dos blá 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 não vai adiantar muito. Adiantou muito, irmãs, até hoje. Me responda.
Se você tem esse costume de ficar ouvindo tanta asneira, seguindo tanta coisa, adiantou alguma coisa na sua vida? Se adiantou, você me procura, fala, não adiantou, irmã, eu tenho aqui um testemunho, você não está sabendo do que você está falando, pode falar para mim que eu não tenho problema com isso. Se adiantou, você me fala, não, mudou minha vida, irmãs. Nossa, eu mudei minha vida depois que eu de tanto ouvir blá blá blá, eu tô transformada. Se não mudou, segue outro caminho, minha filha, segue a palavra de Deus. Leia Daniel. Daniel, ele sabia a hora de jejuar, ele sabia a hora de clamar, ele sabia a hora de agradecer, ele sabia a hora de interceder, sabe? O mundo estava em pandeiro, ele estava tranquilo, né? Quando ali o rei manda fazer uma estátua e quem não se prostrasse perante aquela estátua ia ser morto, Daniel, tranquilo, vai para casa, fazer minha oração, tranquila, como sempre. Porque ele sabia, Deus falava com ele, Deus dava direção para ele. Daniel viveu de vários tipos de jejum, consagração, ele sabia a hora que ele podia se deleitar, ele sabia a hora que ele tinha que dar uma maneirada em algumas coisas. Agora nós estamos vivendo um tempo difícil, eu preciso tirar algumas coisas, eu preciso me consagrar. A palavra de Deus diz, tem um momento que fala assim, eu estava fraco, mas eu me levantei e fui trabalhar. Era um cara que sabia, eu preciso trabalhar, eu preciso continuar aqui cuidando dos negócios do rei, cuidando dos negócios que Deus me deu. Mas nós, nesse pandeiro que a gente está vivendo, a gente não sabe de mais nada. Então, irmãs, a palavra que eu quero deixar para nós, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 500 vezes, vai vencer quem? Quem chegar até o fim, quem for fiel até o fim, quem guardar sua coroa até o fim. Tudo é até o fim. Existe um fim para a gente chegar. E nós precisamos chegar lá e chegar bem. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje. Leia um pouco sobre a tribo de Zacá. Queira ser homens conhecedores da época. Eu sei que isso não é fácil, irmã. Parece fácil, mas não é fácil. É você começar a cuidar da sua vida. Se todos nós, um exército de mulheres, de homens, que vai chegar ali alinhado, que cuida da sua vida, que vive o evangelho verdadeiro, genuíno, né? Que tira a hipocrisia da sua casa, que tira a corrupção. Nós vemos pelo Brasil, irmãs. Nós queremos o Brasil transformado com o coração cheio de corrupção. Na hora que fala lá, o governo fala, tô dando R$600, não importa se você tem 6 mil guardados, você é o primeiro, eu vou lá, quero também, entendeu? A gente não tem ainda uma vida de integridade. A gente quer se dar bem também, a gente quer estar no meio do povo, né? A gente quer, já até esquece que tem coronavírus, que benção que tá rolando R$600 para todo mundo. Então nós precisamos ter visão, nós precisamos nos levantar, nós precisamos ser homens de verdade, homens que Deus pode contar com a gente. E não dá para eu entrar muito profundo, senão nós ficamos aqui o dia inteiro, né? Bom, enfim, irmãs, é isso, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco. É a canção que eu vou deixar hoje, é da Ludmilla, Preciso Ouvir a Voz de Deus. Cante essa canção, cante essa canção. E aquieta seu coração, irmãs, aquieta seu coração. O que nós precisamos fazer no tempo do fim é arrepender. Arrepender. Arrepender de quê? Arrepender do tempo que a gente andou longe, arrepender do tempo que a gente não ouve a voz de Deus, arrepender daquilo que você sabe que faz mal para você. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, te afasta de viver uma vida plena, uma vida em paz, uma vida cheia da graça de Deus. Eu não estou dizendo que isso não vai ter problema, porque os problemas são para nos treinar. Daniel passou por muitos problemas e cada vez ele ia crescendo mais na graça, no conhecimento, na sabedoria, na revelação. O problema é para isso. Quando você entender que o problema é uma escada que te leva para cima, você nunca mais vai preocupar com o problema. Você vai ficar até feliz quando chegar um problema. Fala, opa, vou subir mais um degrau. Né? Então é isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia.